Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Santo Tirso em 30 minutos. Como é habitual, tem comigo o engenheiro Carlos Fernandes. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde, Sílvia. Hoje vamos então começar por um assunto que já falámos aqui há poucos dias, foi para aí, não foi no último, foi no anterior programa, que é o PDM. Na altura nós tínhamos falado do prazo, que considerávamos que era um prazo pequeno para discussão pública da situação. No entanto, tivemos novidades esta semana que foi então prolongado por mais 20 dias úteis este prazo de discussão pública. Por isso, uma boa notícia. Já não foi nesta semana, foi a seguir ao dia 12. A Câmara, na minha opinião, tomou uma deliberação muito importante, foi de prolongar o prazo para a discussão do PDM por mais 20 dias úteis. A primeira fase da discussão do Plano Diretor Municipal terminava em 12 de junho. Mais 20 dias úteis deve dar quase mais um mês. É preciso que as pessoas tenham em atenção isso. De qualquer forma, até ao dia 8, 9, talvez, 10 de julho, não sei exatamente o dia, é preciso as pessoas contarem bem. Portanto, as pessoas podem fazer a sua participação, é assim que se chama. Participação, antigamente chamava-se reclamação, agora é participação sobre o PDM e se tiverem algum assunto a colocar, devem colocá-lo. Portanto, eu saúdo a decisão da Câmara de ter prolongado o prazo, como era compreensível, porque o primeiro período era muito curto, este período alonga um bocado o prazo. Eu tenho uma opinião sobre o PDM, é que ele só devia ser discutido e analisado e apreciado depois das eleições autárquicas. A Câmara entendeu fazê-lo agora. Vamos ver qual vai ser o resultado que dá. A notícia mais importante é que o Plano Diretor Municipal tem o seu prazo de discussão e de participação alargado por mais 20 dias úteis a partir do dia 12 de junho. É positivo, tal como também na altura tinha sugerido aqui que seria bom fazer isso, por isso, efetivamente, aconteceu. Depois, vamos então passar agora a outro tema, que também mexe muito com a vida das pessoas e que também já temos falado aqui, que são as pavimentações que têm sido feitas e o trânsito. Relativamente às pavimentações, julgo que foram investidos cerca de 500 mil euros, meio milhão de euros, para requalificar estradas e ruas em todo o concelho. Será que este valor é suficiente para requalificar as ruas do concelho inteiro que estão a precisar? E será que este tipo de intervenções que têm sido feitas são benéficas? Ora bem, as intervenções de repavimentação são benéficas. O problema é mais técnico. Que tipo de repavimentação é que é feita? É com microaglomerados, que é o que está a ser feito? É com novos tapetes, como já também tem acontecido? É com reforço de pavimentos feitos também com tapetes? A solução adotada para as vias municipais, pelo que eu sei, e para o plano de 500 mil euros, é pena que tenha começado agora, já devia ter começado há muito tempo, penso que é um valor razoável. Agora, se chega para resolver os problemas todos que temos, não, está longe de chegar a resolver, porque o Concelho de Santo Tirso é muito extenso, desde a Água Longa a Vilarinho tem 30 km de extensão, o Concelho. E certamente são muitas as estradas a precisarem, não é? São centenas de quilómetros de estradas e caminhos municipais, e mesmo alguns até vicinais. Portanto, 500 mil euros é uma primeira etapa. Esperemos que logo a seguir façam outra e outra, porque é absolutamente necessário repavimentar as nossas estradas e caminhos municipais, porque há muitas intervenções na via pública. E, por vezes, as entidades que fazem essas intervenções, Águas do Norte, Indáqua, EDP, gás, telefones, as redes de telefones, bem, tudo isso faz com que apareçam pavimentos que não são bem recuperados. Estou-me a recordar de alguns casos que aconteceram recentemente, ainda recentemente na Estrada Nacional entre Santo Tirso e Vila das Aves, ali junto aos Rebordões, junto ao centro de inspeções, foi lá aberta uma vala, foi reposta, mas o pavimento foi muito mal reposto e é uma estrada nacional. A quem compete fiscalizar essa estrada? A Infraestruturas de Portugal, a antiga Junta Autónoma de Estradas. Tem de ser ela que tem de verificar isso e tem de obrigar a empresa a repavimentar bem, porque senão fica ali
Daqui a pouco então vem a chuva, criam-se buracos, dá problemas. Estes e outros casos são comuns. Portanto, é necessário, se a Câmara não fizer algumas repavimentações, que não é o caso daquela, porque aí tem de ser a Infraestruturas de Portugal, em muitas estradas municipais isso origina graves problemas. E quem passa nelas, ciclistas, motociclistas, veículos ligeiros, veículos pesados, têm problemas. As pessoas andam a conduzir, a fugir dos buracos, quando menos pensam já estão na faixa contrária e podem originar choques. Agora, dentro dessas pavimentações todas, não estão incluídas 3 estradas. Essas têm de ser pura empreitada. Eu falo delas, já falei delas, porque é um assunto muito importante. Vou repetir o que já disse sobre a mais importante para mim, porque é aquela que tem mais uso. A antiga Estrada Nacional 104, que vai desde a zona do antigo Arco Têxteis, ali da zona do Mercadona, no Arco, vai pela antiga rotunda da Cortella e vai até a autoestrada. Essa estrada está um caos. Aliás, a 104 toda antiga, quer no Concelho de Santo Tirso, quer no Concelho da Trofa, até à Trofa, as duas partes estão em muito mau estado. Urge fazer uma repavimentação, nomeadamente na parte de Santo Tirso. E é a Câmara, porque a Câmara assumiu a estrada. Neste momento é uma estrada desclassificada e a Câmara assumiu. A Câmara fez a última obra de pavimentação em 2002. Já lá vão 23 anos. É normal, é usual, que neste tipo de pavimentos, 10 em 10 anos, se faça uma nova pavimentação. Portanto, aquilo tem de ser fresado e tem de ser aplicado um novo tapete, tem de ser niveladas as caixas. Há também muitos buracos, muitas obras que foram feitas mal acabadas ao nível do pavimento público. E é uma estrada essencial, porque liga uma parte importante da cidade de Santo Tirso à autoestrada, ao nó da autoestrada, à Trofa. E, portanto, eu faço uma recomendação para que esta obra seja preparada para concurso, porque é uma obra que eu reputo muito importante. Outra obra, que também tem um tráfego intensíssimo, é a obra da chamada Estrada Municipal 644. Traduzindo para a linguagem comum, é desde a zona do Otonia, em Santo Tomé de Negreiros, até São Martinho do Campo. É conhecida como a Estrada de Espinho. Sim, a Estrada de Espinho, porque passa no lugar de Espinho de São Martinho do Campo. Da Senhora de Espinhos, como é, há lá uma festa, inclusive. Agora, o que se verifica é que aquela estrada também já foi feita há muitos anos, penso que há uns 15 a 20 anos, portanto, já passaram mais de 10 anos, também justificavam bem que fosse executada uma repavimentação e regularização daquela estrada. Ela ficou em bom estado outra vez, mas passados estes anos todos, com os caminhões que lá passam, pesados, com os veículos motorizados, com toda a gente que lá passa, e é muito importante porque ela tem passeios, portanto, é uma estrada que dá para peões e dá para veículos, e é outra estrada muito importante, também merece bem uma empreitada de requalificação e repavimentação. Outra estrada que tem estado muitas vezes interrompida, eu deixei de lá passar ultimamente, nem sei se já está outra vez aberta ao tráfego, é a estrada que liga Lamelos, Refogos e Reguenga. Estão a ser feitas lá obras, ou foram feitas, que obrigaram a que as pessoas já não puderam ir diretamente ter à Ceroa, e as pessoas vão ali pelo cruzamento da Grela, vão pelo Monte de Nossa Senhora da Assunção. Neste momento, portanto, também aquilo que se pede é que aquela obra seja concluída, porque, repare, nesta estrada, que é acho que é a Estrada Municipal 558 em números, mas que liga Lamelas, Refogos e Reguenga. Já foi. Primeiro metida a rede de água e fizeram a repavimentação, sem meter rede de esgotos. Depois a seguir foi metida a rede de esgotos. Fizeram a repavimentação. E agora andam outra vez obras na mesma estrada. Quer dizer, não é normal, gasta-se dinheiro repetidamente. As pessoas que lá circulam têm problemas. Os moradores têm dificuldade nos acessos. As pessoas que lá passam também têm dificuldades. Portanto, são obras muito importantes. E eu falo nisto porquê? Porque o uso do automóvel e dos transportes públicos, dos transportes pesados, é absolutamente essencial para o desenvolvimento
da sociedade, para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento dos concelhos, das freguesias. Portanto, é importante ter as estradas em bom estado. Santo Isto era conhecido porque tinha uma boa rede de estradas e tinha uma rede de estradas que respeitava as normas mínimas. Embora antes havia cantoneiros, havia muitas pessoas que trabalhavam na Câmara, hoje penso que o número de cantoneiros que existe é reduzidíssimo. Foi uma opção. Se entregarem a empresas privadas essa manutenção, também serve. Mas eu desconheço, a não ser este programa agora de repavimentação dos tais 500 mil euros, que esteja a haver empresas que normalmente façam a repavimentação. A repavimentação, por exemplo, de estradas em cubos, e há muitas, é preciso ter calceteiros, não é? O arranjo das bermas através de cantoneiros de vias municipais, o desentupimento das condutas, dos aquedutos que passam por baixo das estradas. Há toda uma série de coisas que devem ser feitas que obrigam a que a Câmara esteja muito atenta, e eu peço que a Câmara esteja atenta, porque é um assunto que diz respeito a todos nós. Agora, por acaso, falando, este ano não houve inundações. O ano passado tivemos, quando vieram aquelas primeiras chuvas, foi aquelas inundações em vários sítios. Por acaso, este ano acho que não houve grande problema. As inundações são a partir do verão, não é? Lá para setembro, outubro, novembro, mas o ano no passado inverno. não houve. Em relação a 2 anos que nós comentámos aqui, que foi até o Sanguinhodo, ficou submerso em muitos sítios. Sim, houve muitos problemas. Por acaso, o ano passado deve ter corrido bem, estava tudo desentupido, que não houve problema. Isso ajuda até não havendo grandes inundações, também ajuda à conservação dos pavimentos. Porque uma das coisas que mais degrada os pavimentos é a chuva, o excesso de chuva, e os aquedutos e as valetas entupidas são problemas que originam muita degradação dos pavimentos. Eu penso que é um assunto importante, porque quem tem o seu carro não gosta de andar a dar cabo de pneus, de jantes. Pois, a cair em buracos, não convém. Exatamente. Até porque as oficinas estão caras. Depois, relativamente ao trânsito, também já temos falado sempre aqui e continuamos a ter leitores que nos enviam mensagens e a colocar problemas. Falando novamente aquele cruzamento da Escola Tomás Pelayo, voltou a haver um acidente ainda há pouco tempo lá. A questão é que, abrindo a nova rua, a Rua Capitão Salgueiro Maia, que parece também está a bom ritmo a obra, será pior, certamente, se aquele cruzamento não for regulado novamente por sinais luminosos. Aquele cruzamento, durante muitos anos, teve semáforos. Aliás, eu próprio fui que dei ordens para colocarem semáforos lá, para protegerem quer os veículos, quer as pessoas, quer os peões. Aquela zona é uma zona escolar. Tenho ali a Escola Tomás Pelayo, tenho a Escola São Rosendo. São milhares e milhares de alunos que por ali passam. São centenas ou mesmo milhares de pessoas que por ali passam, vindas nomeadamente de São Bento da Batalha, pessoas que se dirigem ao hospital, pessoas que se dirigem à feira, pessoas que se dirigem para a igreja. E, de facto, a Rua da Indústria ia desembocar ali. Está a ser feita uma nova obra, e pelos vistos está a bom ritmo, que é a Rua Capitão Salgueiro Maia, que vai trazer muito mais tráfego. Pois, certamente. Que ela vai Quase todo o acompanhar, trânsito será desviado para ali, não é? vai acompanhar a fábrica de Santo Tirso. E, portanto, vai desembocar cá em cima, ali onde havia uma bica d'água, e ali vão confluir 2 ruas, a Rua Capitão Salgueiro Maia e a Rua da Indústria. E as duas vão desembocar, se ficar só com sentido, onde? No cruzamento da escola secundária, que é um cruzamento muito perigoso. Pois. As pessoas que vêm de baixo, portanto, que vêm do lado da fábrica de Santo Tirso, não têm visibilidade para a Rua de São Bento da Batalha e não têm visibilidade para a Rua Fernando Pires de Lima. Portanto, têm de meter o carro, ir vendo, ver se podem entrar. Deus no comando, é o que eu faço quando passo lá. Exatamente. Portanto, acho que os semáforos eram uma boa solução. Dir-me-ão, mas entope o trânsito. É melhor entupir o trânsito. Porque também, assim, construir ali uma rotunda, se cá também não há espaço. Não há também espaço. Poderia ser uma Ficava solução. uma micro-rotunda e ainda era pior. Ali outro problema, que é o problema dos autocarros, que os autocarros passam ali, são imensos todos os dias, e se ali houvesse uma rotunda era um problema. Agora, que pode gerar alguma regulação de tráfego que impede que ele ande tão rapidamente, pode. Mas também evita os acidentes. Pois. Porque desde que tiraram os semáforos já foram vários acidentes ali. Um deles, o carro foi parar acima do passeio e só não entrou pela escola secundária porque não calhou. E eu pergunto, e se iam peões na rua, nomeadamente crianças? Pois, até uma criança... Não se pode lá ter polícia a regular o trânsito permanentemente.
O quartel da polícia não é longe, mas não pode disponibilizar permanentemente Sim, vai estar um polícia para estar ali. todo dia. A polícia municipal, como se sabe, tem um quadro extremamente reduzido. Neste momento, o quadro da polícia municipal é de 5 ou 6 E polícias nem faz municipais. sentido se há possibilidade para os semáforos, não se vai pagar uma pessoa para estar todo dia ali a regular o trânsito, não é? É mais Exatamente. barato para os semáforos. Por isso é que eu digo que os semáforos bem regulados, com as medições de tráfego bem feitas, seriam úteis. Agora, que estamos ainda a ver ser feita a Capitão Salgueiro Maia, que sabemos que vai afluir ali muito mais tráfego, há que tomar medidas cautelares, até porque agora é o período de verão, portanto, já não há tanto movimento ali, nomeadamente por causa dos alunos que agora vão de férias. Também os transportes públicos já não são tantos, porque as caminhonetes, os autocarros de transporte escolar já também não são tantos, e, portanto, era uma boa solução semaforizar aquela rua e arranjar uma solução mais eficaz. Pois, possivelmente já estará pensado, não é? Agora Oxalá, está na rua oxalá, pronta, por isso oxalá. vamos aguardar, vamos ver. Outro assunto que também tem preocupado algumas pessoas, e estamos constantemente a receber também mensagens sobre isso, é a questão da recolha do lixo. Pronto, o que é que que nos tem passado? É que os horários não são certos, os horários da recolha de lixo, não é? A pessoa nunca sabe muito bem quando é que tem que pôr o lixo cá fora ou não, mas o que é que acontece? O lixo no centro da cidade está pelo meio das ruas durante o dia e também se tem assistido aos caminhões, e nós vemos aqui muitas vezes mesmo no centro, a fazer a recolha durante o dia, quando entope o trânsito todo também, mais uma vez. Até mesmo, inclusive, o lixo dos ecopontos, que por vezes são ruas estreitas e acaba por estar ali a rua com o trânsito parado enquanto estão a fazer a recolha do lixo. Por isso, se calhar não seria pior também passar esta recolha a ter horários certos e às tantas no centro da cidade. É uma recomendação. A recolha do lixo em Santice é feita por uma empresa privada, a recolha chamada domiciliária. A recolha dos resíduos sólidos urbanos, nomeadamente dos ecopontos, a minha é feita por outra empresa. Portanto, aquilo que a Câmara deve exigir é que essas empresas cumpram o regulamento da recolha do lixo e dos horários e, por outro lado, providenciem para que haja mais cuidado pela forma como está a cidade e as próprias freguesias se apresentam. Embora nas freguesias não há recolha domiciliária e, portanto, não há sacos de plástico, há os contentores, aí é mais controlável, mas na cidade de Santice, na Vila das Aves, onde há recolha, casa a casa, primeiro, que seja feita a horas apropriadas de forma a que o trânsito funcione. Portanto, fazer recolha de lixo de dia, lixo urbano, lixo orgânico, acho que é incorreto. Por outro lado, o depósito desse mesmo lixo, de qualquer forma, aos montes, junto às casas ou junto aos prédios, Pois, também e mesmo não aqui no abona. centro até dá má imagem, não é? Porque, vamos supor, o lixo é durante o dia, uma pessoa que vai trabalhar de manhã vai deixar já de manhã o saco cá fora, não é? E fica ali acumulados os sacos O na via lixo pública. deve ser depositado à noite ou antes da noite e deve ser recolhido de noite, tem de ser uma coisa imediata. Não se pode deixar nem os caixotes de lixo, nem os sacos, de forma alguma, um dia inteiro, porque senão vêm animais e rebentam com aquilo, há depósito de vários lixos orgânicos que depois cheiram mal. Portanto, aí, penso que como esta é uma concessão privada e muito importante, é uma concessão muito importante, que não é barata, Era bom que as empresas fossem alertadas para cumprir as regras, nomeadamente uma que falou há pouco, que é das empresas que andam durante o dia a recolher os ecopontos, por exemplo, na rua Gélios de Andrade, que é uma das ruas com mais comércio, e que para o trânsito todo na rua Gélios de Andrade, que é uma rua que liga a praça do município até ao mercado. Portanto, mais propriamente a Caixa Geral de Depósitos, para ser mais correto, até ao mercado. Portanto, quem diz isso em outros locais? Há locais onde não há nenhum grandes fatores impeditivos, mas em outros locais não. Portanto, há duas questões. Uma questão é a questão do trânsito, outra questão é a questão da recolha. Devem ser organizadas para que isso corra bem. Agora, passando para o nosso habitual espaço das eleições autárquicas, já temos mais novidades. Se calhar podemos começar por Santo Tomé de Negrelos. O Partido Socialista é poder desde 2013, já tem uma candidatura assumida. Entretanto, a coligação do PSD com a Iniciativa Liberal, que se chama Juntos por Santo Tirso, realizou a apresentação
E surgiu também uma candidatura independente que é o Dr. Henrique Pinheiro Machado. Por isso, Santo Tomé já está a mexer. A Vila de Santo Tomé está a mexer, soubemos, primeiro através de uma declaração pública do Dr. Henrique Pinheiro Machado, que já foi presidente da Junta da Vila de Santo Tomé de Negrelos, que já foi candidato à Câmara, também por uma lista independente, e que vai ser novamente candidato, portanto, as coisas vão animar politicamente em Santo Tomé de Negrelos. Por outro lado, já se sabia da candidatura do PS, é uma jovem, Joana Correia, acho que é o nome dela, se não me quero enganar. Já confirmo que eu tenho aqui. Joana Correia, pessoalmente, Joana Correia, uma jovem que trabalha e que tem a sua profissão, parece que é muito dinâmica, dizem-me, e o PSD também apareceu. Não me recordo de ter visto uma candidatura do PSD em Santo Tomé tão animada, até porque o PSD normalmente em Santo Tomé de Negrelos tem resultados baixos. A junta era uma junta independente, que era do tempo do Dr. Henrique. O Dr. Henrique tinha um eleitorado mais conservador e depois foi ganha pelo Roberto, ultimamente. Portanto, o Roberto Figueiredo, que vai agora terminar o mandato, que é do PS. Portanto, havia, entre aspas, uma alternativa PS independentes do Dr. Henrique Pinheiro Machado. Já tinha sido o Zé Maria Lima, antigo também presidente de junta do PS de Santo Tomé de Negrelos, seguiu-se-lhe o Dr. Henrique e depois seguiu-se-lhe o Roberto Figueiredo. E agora vamos ver dos três quem é que consegue. Portanto, a Vila de Negrelos... Ainda podem surgir mais candidaturas dos outros partidos, não é? O Bloco e a CDU e outros partidos ainda não anunciaram nada. Vamos aguardar. Não? A CDU geralmente é lá a candidatura. Normalmente costumam ter em todas as freguesias. A CDU tem candidatura em Santo Tomé de Negrelos. Vai ser... É que Santo Tomé de Negrelos é vila há muitos anos também. É o terceiro polo urbano mais importante do Concelho de Santo Tirso. Portanto, tem muita população, tem muita representatividade política, tem muito interesse e os candidatos dos partidos, nomeadamente à Câmara, não podem deixar, vá lá, que as coisas corram de qualquer maneira. Daí o PSD se ter empenhado muito na apresentação do novo candidato, que julgo que é o Rui Almeida, e que, pelos vistos, tem muita participação. Mas agora daqui para a frente vai animar muito, porque já estão a animar noutros lados, já se anunciam outras apresentações ainda este fim de semana. Inclusive pessoas que estão nas listas, também já estão a ser anunciados nomes em várias candidaturas. Exato, é normal. Depois também tivemos novidades em Água Longa, também era o PSD faltava apresentar candidato nessa freguesia, entretanto também já temos o Manuel Ribeiro, é um ex-presidente da Junta e candidata-se, penso que é como independente, talvez com apoio do PSD, sim, pelo menos ele foi anunciado. Foi uma grande surpresa para mim. Ele foi presidente da Junta de Freguesia de Água Longa quando eu era presidente de Câmara. E ele era do Partido Socialista, sempre concorreu pelo Partido Socialista, ganhou sempre maioria absoluta, teve resultados que eu posso considerar bons e teve um trabalho muito positivo. Depois das eleições de 2013, houve ali um certo afastamento por causa dos concorrentes às listas. O PS apontou em 2013 para que fosse candidata do PS a filha do Manuel Ribeiro, uma jovem trabalhadora, e houve ali uma disputa muito grande entre a filha do Manuel Ribeiro e uma candidatura independente. Houve ali uma certa confusão, que foi do professor Pacheco. E o interessante foi que o Manuel Ribeiro, a filha do Manuel Ribeiro, era apoiada pelo Partido Socialista. Mas o candidato do PS à Câmara, o Dr. Couto, apoiou o professor Pacheco. E o resultado foi uma diferença de poucos votos. Não sei se os 5 votos, foi uma coisa muito disputada. Deve ter havido ali muita campanha. Ora bem, o PS já apresentou também, ou já deu a conhecer o seu candidato, deu-os a conhecer todos, e o PSD agora aparece com esta novidade. Também vai como independente com o apoio do PS, por isso neste momento temos 2 independentes com o apoio dos partidos. Sim. Agora, acontece muito isso, até há pessoas que são de uns partidos e depois transitam para os outros. Não é só do PS para o PSD, é também do PSD para o PS. Portanto, a definição clara e objetiva
dos partidos, as suas opções, não é propriamente algo que agora seja muito presente. De vez em quando há aí umas alterações, mas já sabemos, já não é de agora, já em 2021 aconteceu isso. Se calhar, pronto, tem muito a ver com a identificam-se mais com aquele projeto ou com outro projeto, não é? Pronto. Eu não sou muito crente nesse aspecto. Eu acho que há outras questões que acontecem, porque eu não percebo como é que alguém que é militante do PS ou do PSD toda a vida, de um momento para o outro, parece a candidatar-se por outro partido. E, portanto, não vou agora entrar em pormenores, lá chegaremos um dia destes, mas há questões que acontecem que não são normais, não é? Porque depois as pessoas que são, por exemplo, do PSD e que depois vão apoiar o PS numa candidatura independente, depois continuam a ir aos comícios do PSD no Porto, nas legislativas. Eu vi isso. Nestas legislativas, pessoas que apoiam para a Câmara, chegamos claro, o PS, não deixaram de ir ao comício do PSD das legislativas quando esteve o Montenegro no Porto, na Praça do João II. É isto que eu não entendo e é lógico, a minha lógica é diferente. A minha lógica é mais de fidelidade ao partido que somos, ou então demitimos-nos do partido que somos e passamos para o outro lado, e então temos essa possibilidade de mudar, mas mudamos de uma vez. Não andamos, como dizia que há uns anos um político que se candidatou, não é jogar com os dois pés. Depois, falando também das candidaturas à Câmara Municipal, tivemos mais duas apresentações. A CDU foi a primeira a apresentar destas duas. E então o candidato à Câmara é o João Ferreira, como já estávamos aqui também a suspeitar, já tínhamos comentado que poderia ser ele o candidato à Câmara. Foi a aposta que eu fiz, há muito tempo que disse que achava que era o João Ferreira, enganei-me no candidato à Assembleia Municipal da CDU, mas o candidato da CDU à Assembleia também é um homem competente politicamente, com um passado político da CDU, sindicalista, também é um grande empresário da restauração. Também está ligado ao rancho, também de Lamelas. Exato, é o presidente, o Rodrigo Azevedo é de facto uma figura. Também foi uma voz ativa nas manifestações agora no hospital. Dos utentes em defesa do hospital. Não, aí, de facto, a CDU fez um grande trabalho, na parte que lhes competia também, não é? E o João Ferreira também é um homem que é o candidato à Câmara, é um homem que, aliás, foi o número 2 na lista das legislativas para a Assembleia da República. Havia muita gente que dizia, ele é número 2, pode ir para a Assembleia e, portanto, já não vai à Câmara. Não, ele optou por ser candidato à Câmara. Isso é de saudar. Poderá, na mesma, estar depois nas listas para a Assembleia, não é? Poderá estar também. Ele não pode acumular. Não portanto, pode? Não pode acumular. Não pode acumular. Ele é candidato à Câmara, é executivo. Portanto, aí já é diferente. Não é? Não pode ser presidente de Câmara e deputado. Um homem que seja executivo de uma Câmara Municipal não pode ser deputado ao mesmo tempo. Mas não pode ser candidato às duas coisas? Por exemplo, o nome dele não pode estar na lista também para a Assembleia? Não. Eu não sei o que é que ele fez em relação... Ele não está eleito, portanto, ele agora está a cumprir a lei porque é candidato à Câmara. O problema todo é se o número 1 da lista da CDU do Porto, o Maia, Alfredo Maia, acho que é o nome dele, Sim. Se por acaso abandonar a Assembleia, ele tem direito de ir para o lugar dele. Para isso tem de abdicar do cargo. Pois é, já eu não sei se ele perde os direitos como candidato. De qualquer forma, ele para já está dentro da lei, perfeitamente, o João Ferreira, e está a fazer uma aposta grande. A CDU apostou num candidato muito forte. Penso que nos últimos anos é uma boa aposta, porque é um jovem, é conhecido, é advogado, tem um percurso de vida muito interessante. Sim, e já é bastante conhecido também dos tircenses, não é? Porque tem sido sempre uma voz ativa também. A CDU tem estado sempre presente e não aparece só de 4 em 4 anos. Exatamente. Não, ele é muito ativo, isso não haja dúvida, ele é muito ativo, isso não haja dúvida. Ora, o Bloco de Esquerda perdeu então a Ana Isabel Silva, que está neste momento a trabalhar nos Estados Unidos, mas apresentou então o António Soares, também, que era e continua a ser deputado na Assembleia Municipal, que era o candidato à Assembleia Municipal, passou também agora a ser candidato à Câmara Municipal, e lançam então o Miguel Correia como candidato à Assembleia. Exato. Também foi a apresentação no passado sábado, por isso também o Bloco de Esquerda já está apresentado. Sim, o Bloco de Esquerda continua a apresentar jovens. Jovens e quadros, jovens quadros licenciados. Alguns penso que a fazer mesmo o doutoramento. Já a Ana Isabel
tirou o doutoramento em Biologia, assim, Ciências e Biologia, uma área da biomedicina. E quero o António Soares, julgo que é de Geografia, não tenho a certeza. E o Miguel também está ligado, julgo, com o ensino. Miguel Correia, portanto, são também dois jovens quadros. É de saudar que nas candidaturas autárquicas apareçam assim jovens, porque o mundo é dos novos, não é? E é também bom. E é sinal também que os novos em Santo Tirso também estão empenhados na vida pública, não é? Exatamente. E estar atentos ao que se passa no Conselho é sempre bom. Exatamente. Eu penso que o Bloco e a CDU foram apostas, são apostas difíceis, porque, como se sabe, o Bloco e a CDU a nível nacional têm vindo a perder muitos votos, e muitos deputados. O Bloco tem o único deputado na Assembleia da República. A CDU acho que tem 3, julgo eu, 4. Portanto, já tiveram muitos mais. Muitos mais. Portanto, a CDU e o Bloco, colocados na esquerda do Parlamento, estão a ter dificuldades. Não é fácil. A um nível local também candidatarem-se, terem grandes resultados. Mas significa que querem lutar, que não ficam em casa, que defendem princípios e objetivos. E, nesse aspecto, qualquer pessoa de qualquer partido deve saudar este tipo de iniciativa. Pois isso também é uma das questões que tenho feito também aos candidatos, que é mesmo isso. Eles se podem olhar para estes últimos resultados, não é? E comparar com os resultados autárquicos. É totalmente diferente. Vamos ver o que é que vai dar os autárquicos. Calhar, localmente as pessoas votam mais pela pessoa em si, não é? E não estão tão focados no partido, digo eu. Não é? Por isso, é o que eles dizem, eles têm que fazer campanha localmente e depois as pessoas é que vão decidir, em princípio, em setembro. Também ainda não temos a data definida. Pronto, ficamos então aqui a faltar a nível de apresentações o PS, que ainda não fez a apresentação local, já sabemos quem é, à Câmara, mas já a sabe, foi apresentação eleito. pública ainda não foi feita, e temos o Chega também, que ainda não fez também a apresentação para pública. a Câmara e a Assembleia. Não, para a Assembleia já se sabe também. Sim, nós já sabemos os nomes destes 5 principais partidos, já temos os nomes todos para a Câmara e também temos para a Assembleia. Por isso faltam as apresentações públicas destes dois. E as apresentações também dos presidentes de junta, não é? Depois poderão surgir até outros partidos ou até independentes também. Para já ainda não podem sabemos, aparecer listas independentes. Já estamos aqui a lutar quase contra o tempo, não é? Porque 3 meses vão, por isso agora as coisas... O mês de julho é o mês limite. É a linha vermelha, porque as listas têm de ser todas apresentadas. Aliás, eu estou a ver o que é que vai dar, nomeadamente estamos no fim de junho quase, as listas dos vereadores candidatos à Câmara, todas. Também é importante saber-se, porque é dali que saem os executivos. É muito importante saber-se, nomeadamente, quem são os candidatos do PS, quem são os candidatos do PSD, quem são os candidatos da CDU e quem são os candidatos do Bloco e de outros partidos que eventualmente venham a apresentar a lista. E do Chega também, já agora. Pois o Chega também já apresentou candidatos, por isso também tem que ter candidatos a vereadores. O Chega já divulgou, mas não fez apresentação nenhuma. E vamos ver se o Chega não faz como fez para a Assembleia da República, não deu a conhecer os candidatos a deputados dos círculos eleitorais. Só muito tarde é que soube quem é que eram os candidatos. Aqui devem divulgar, julgo eu, a nível local. Pois realmente, em relação aos vereadores, não é? O PS, nas últimas eleições, ganhou mais um vereador, conseguiu o 7º vereador. Isto, muito devido ao resultado da abstenção, que acabou por beneficiar também o PS. Por isso, mas lá está, temos o Bloco, temos a CDU, temos o Chega, poderão também agora conquistar vereadores, está tudo, é uma incógnita, mas... A Sílvia falou aí numa questão importante, a questão da abstenção. O facto de haver ou não muita abstenção, por exemplo, nas eleições legislativas em Santo Tirso, a abstenção foi baixa. Se continuar assim e votar todas as pessoas que votaram para as legislativas, vamos ver quais são os resultados. Pois. Vamos ver... Porque mesmo assim, em 2021, o PS teve uma votação inferior a 2017. No entanto, conseguiu eleger mais um vereador graças à situação da abstenção. Exatamente. Por isso, não ultimamente em Santo Tirso, as eleições têm até sido bastante participadas. Eu penso que se calhar estas que ainda são mais importantes, porque são as que nos dizem respeito diretamente. Não, mas as eleições de 2021 tiveram uma abstenção enorme. Autarca aqui em Santo Tirso, nomeadamente na cidade de Santo Tirso, a abstenção chegou quase a 50%. E esses valores não são normais. Portanto, uma das coisas que os partidos têm de fazer é o apelo
à votação, à participação, até para legitimar mais quem forem os eleitos, não é? Quem é eleito gosta de ser legitimado. Se tiver uma grande abstenção, diz, eu tenho problemas de legitimação porque afinal as pessoas não foram votar. Mas eu penso que desta vez vai votar muito mais gente. Pois eu também acredito que sim, lá está, porque se calhar agora também nós também contribuímos um bocadinho para isso, há informação, nós temos até comentado sempre aqui, as pessoas, temos tido boas audiências no nosso programa, por isso as pessoas também vêm, estão informadas, vão sabendo as novidades, vão conhecendo os candidatos, por isso eu acho que só têm mais é que votar, porque aí é que podem dar a opinião deles, não é depois andar a criticar 4 anos se não fazemos nada para isso. Passando agora e para finalizarmos a questão dos aniversários, temos aqui bastantes. Temos então a elevação de Vilarinho à categoria de Vila, que foi no passado dia 12 de junho, completaram então 16 anos da elevação. Sim, senhor, eu estive na elevação de Vilarinho a Vila, porque a proposta que foi feita, que foi apresentada na Assembleia da República, foi feita a partir da Câmara Municipal de São Tirso e da Assembleia Municipal, e passou, felizmente. Vilarinho, e passaram outras também. Pois tivemos aqui mais até. Temos aqui também pelo meio, dia 15 de junho, o aniversário da Associação dos Amigos de Sanguinhento, também completou 32 anos. Uma instituição que conheço muito bem desde a sua fundação, desde os primeiros presidentes da Associação de Sanguinento. E agora que vamos entrar em período de festas, não é? As festas Sim, grandes da cidade, e depois temos no final do mês os Sanguinento, que já são umas festas também emblemáticas aqui da nossa cidade, e aquela cascata fantástica que eles fazem, que é realmente algo maravilhoso. Depois tivemos e é bom também... que se diga que o Sanguinhedo, muita gente não sabe isso, Sanguinhedo não é nenhum santo, Sanguinhedo é um rio, o nome de um rio. Aliás, o rio tem vários nomes ao longo do seu percurso, mas ali é o Sanguinhedo, o rio Sanguinhedo. Depois tivemos também então São Martinho do Campo, que também comemorou a elevação à vila no dia 20 de junho, foram 28 anos. Também estive... exatamente na participação e nas propostas que foram enviadas à Assembleia da República para a elevação de São Martinho do Campo a Vila. Que uma coisa é São Martinho e agora é que se chama Vila Nova do Campo. Pois, neste caso é de São Martinho do Campo. Exatamente. Depois, no mesmo dia, e são os mesmos anos, Rebordões. Também foi elevado a Vila no mesmo dia que São Martinho do Campo. Também aí foram feitas as propostas em Santo Tirso para ir à Assembleia da República e Santo Tirso tem mais uma vila, e é significativo que o Conselho de Santo Tirso tenha estas vilas, porque não é vila quem quer, é vila quem pode. Para ser vila tem de se obedecer a determinado número de parâmetros. População, serviços de saúde, tudo o que há em cada freguesia. Se tiverem os que cumprirem os critérios, foi assim que essas que mencionou, Roriz, Vilarinho, Rebordões, também Negrelos, São Martinho, passaram a vilas, exatamente, cumpriam os critérios. Como dizíamos na altura, não é vila quem quer, é vila quem pode. Pois. E depois, já falámos aqui hoje no rancho de Lamelas, o rancho folclórico de Santa Eulália de Lamelas. Exato, com o presidente Rodrigo Azevedo. Pronto, também com o pelotão dia 21 de junho, 62 anos, também já é um rancho bastante antigo do nosso concelho. E depois temos, por fim, a Escola Profissional Agrícola Conde São Bento, completou 112 anos no dia 21 de junho. É centenária. É. A escola é centenária. E acho que não nos esquecemos de nenhum, por isso foram estes os aniversários. Não podemos pôr tudo, não é? Se não, pedimos desculpa a quem não estiver aqui, mas nós tentamos sempre recolher as informações e falar um bocadinho de toda a gente. Pronto. Se calhar não voltamos daqui a 15 dias, porque daqui a 15 dias é a Semana das Festas aqui na cidade, mas talvez na semana a seguir voltamos, uma vez que também vamos ter muitas movimentações e é importante também irmos falando. E o fim do mês de julho vai ser muito ativo, acho eu. Por isso, se calhar, para já, nós costumamos parar em julho e em agosto, se calhar este ano ainda temos mais programas aqui em julho para ir comentando a atualidade. Obrigada lá para casa e boa tarde. Boa tarde.